Boa noite, bem-vindos. Estamos começando mais um programa Centros, aqui, TV Univates, com a sua companhia. Nosso tema de hoje, Projeto Rondon. Tivemos uma equipe da TV Univates, um grupo de professores e alunos que estiveram no Piauí recentemente, estão aqui conosco para contar um pouquinho dessa experiência, compartilhar conosco as histórias vividas e todo o ambiente do Projeto Rondon, que sempre é uma situação tanto quanto desafiadora, mas muito enriquecedora também, como já tivemos a oportunidade de ver em outras situações. Logo após o intervalo, logo após a abertura do programa, nós voltaremos com essa história fantástica do Projeto Rondon. Esperamos você. Muito bem, nosso tema de hoje então é Projeto Rondon. Conosco aqui para falar sobre essa atividade desenvolvida aqui por esse grupo da Univates, o professor Luiz César de Castro, que é coordenador então da operação João de Barro, Projeto Rondon Univates 2019, e também professor aqui dos nossos Centros de Ciências Biológicas da Saúde e Centros de Ciências Médicas, né? A professora Carla Kaufmann, que foi coordenadora adjunta desse mesmo projeto, então, Operação João de Barro, e é professora dos mesmos centros, né? Ciências Biológicas da Saúde e Ciências Médicas, e o nosso aluno aqui, Eduardo Dalazen, que é estudante do curso de Medicina. Depois a gente vai ter uma troca aqui com a Kathleen Rodrigues, que é estudante do curso de Ciências Biológicas, tá? Mas vamos começar com o nosso grupo aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, bem-vindos. Professor Luiz César, um pouquinho do ambiente, do projeto. Por que a Univates participar do Projeto Rondon? O que nos traz isso enquanto experiência, enquanto desafio, enquanto proposta institucional e um contexto Brasil mesmo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sim. Vamos padronizar. Claro, a gente tem os nossos telespectadores que, em geral, nos assistem à noite, mas o pessoal que vai para as redes pode estar assistindo fora de horário e está vendo que a gente está gravando aqui com esse sol lá fora, claro. Exatamente, a intenção foi essa, já que as pessoas acessam hoje o momento que quiserem. Exatamente. Né? Enfim. Bom, é uma satisfação a gente estar aqui no programa, né? E poder falar dessa nossa experiência / vivência. Né? E, bem, a Univates, ela tem um histórico de participação do Projeto Rondon, certo, nas operações do Projeto Rondon já de longa data. E houve um pequeno intervalo agora, mas a nossa vocação para a extensão, além do ensino e a pesquisa, obviamente, ela é de longa data também. Então, o Projeto Rondon, ele se constitui como um dos maiores projetos de extensão do país. E historicamente já, né? E, lógico, historicamente, tem mais de 50 anos. Né? Teve pequenas pausas, enfim, outro nome num determinado momento, mas a prática era a mesma, a estratégia era a mesma. Enfim, então, já é um dos maiores projetos de extensão do país. E, diga-se de passagem, se a gente analisar características como reunião de diferentes instituições de ensino, ele pode ser considerado o maior projeto de extensão do país. E assim como a Univates, com essa vocação, com a larga experiência que tem em programa, já com diversos projetos, ela se lança a se inscrever nos editais que surgem. Certo. E no ano passado... A participação, então, é regulada por editais. Exatamente. O Ministério da Defesa, ele, a cada 6 meses, então, ele tem um edital para a ocorrência das operações. E, claro que as operações elas acabam tendo um perfil que, às vezes, não contempla instituições do país todo. Mas essa operação, em particular, a João de Barro, ela contemplou, sim, universidades de todo o país, que podiam se candidatar, né? E a Univates se candidatou. A Univates construiu um projeto para participação nesse projeto e acabou sendo contemplada. Inclusive, fomos bem pontuados, né? E tivemos uma posição até, vamos dizer assim, bem favorável, né? Em termos de colocação. E, enfim, montamos então as nossas oficinas, submetemos ao edital, fomos aprovados
E partimos para um segundo momento, que foi, então, a seleção dos nossos rondonistas, os estudantes em si. Sim. De modo bastante peculiar, nós montamos uma estratégia de inscrição normalmente diferente. Por que normalmente diferente? Porque já é prática da Prof. Carla e eu, quando a gente tem que escolher alguns estudantes para participar de algum projeto nosso, estabelecer alguns critérios que não são a mera inscrição. Então, nós acabamos selecionando os nossos rondonistas, né, nossos estudantes, mediante a inscrição, sim, mas com alguns critérios. Cada pessoa que se inscrevia como candidato precisava fazer um estudo acerca do município, que a gente já sabia qual seria, e construir um texto a respeito, e também fazer um estudo da Agenda 2030 da ONU. Certo. E desta forma, a partir daquele estudo da Agenda 2030, incluir esse estudo na sua inscrição mediante aquele resumo, aquele material que a gente solicitou. Bem, num segundo momento, passada essa primeira fase de inscrições, a gente teve em torno de umas 4 dezenas de inscritos, né? A gente sabia que ia superar bastante se a gente tivesse feito uma mera inscrição. E reunimos esses candidatos e apresentamos para eles o Projeto Rondon, a história do Projeto Rondon. Apresentamos o Guia do Rondonista, que é um documento muito interessante, né, que estabelece regras de conduta. E, a partir disso, eles também desenvolveram uma escrita respondendo questionamentos que, na maioria, eram de natureza dissertativa. E, a partir dessa escrita, nós selecionamos às cegas os 8 indivíduos que fariam parte dessa equipe. Para nossa felicidade, nós tivemos uma equipe multidisciplinar e que... Sem haver interferência, ou sem um objetivo inicial ou pontuando. Quer dizer, às cegas essa escolha? Às cegas mesmo. Quer dizer, a gente não sabia quem eram os estudantes, porque a gente não olhou o nome deles, a gente não sabia a que curso inicialmente eles estavam cursando, né? E também, além disso, nós não tivemos, obviamente, a participação exclusiva da Prof. Carla e eu na seleção. Nós tivemos uma profissional de RH que contribuiu e bastante, né? A Cláudia, ela contribuiu de modo ímpar para que a gente fizesse uma seleção dos perfis de acordo com o que a gente entendia necessário para a realização das nossas oficinas, de acordo com o que a gente também percebia como necessário em termos de conduta. Luiz. E óbvio... vamos incluir a professora... Desculpa só te interromper. Acho importante comentar, não só no processo de seleção, mas em todo o desenvolvimento do projeto, o acompanhamento de encaminhamento do projeto através do edital. A gente teve o auxílio do Escritório de Relações com o Mercado. Né, que é um braço da casa que faz esse meio de campo. Deixa eu aproveitar e perguntar um pouquinho para a professora Carla. Professora Carla, vocês dois são professores. Como é que fica o perfil de vocês? Como é que fica o desafio que vocês tiveram que encarar? Porque, obviamente, que participar de um projeto de extensão já está um pouco no dia a dia, mas como é que vocês dois encararam essa questão de organizar um grupo, estudar um ambiente diferente, levar propostas diferentes e se permitir o estranhamento também como profissionais? Olha, foi um super desafio, né? Porque a Univates, ela sempre trabalhou no conjunto B de ações. Certo. Tá? Então, a gente, como tu já apresentaste, a gente trabalha na área da saúde e o conjunto B contempla a questão do meio ambiente, comunicação, tecnologias e trabalho. Sim. Então, assim, a gente também teve que esquecer qual era a nossa formação inicial enquanto profissional e pensar muito mais além do que aquilo que a gente estava acostumado. Então, se a gente entrasse na área da saúde, que é o conjunto A, seria extremamente fácil. Continua valendo essa regra de conjuntos A e B, são áreas de foco. São 3 conjuntos certo. sempre, tá? O conjunto C é o da comunicação. Então, assim, sempre vai apenas uma equipe, apenas uma universidade é contemplada com um conjunto da comunicação. E aí, para os municípios, sempre vão 2 instituições, uma do conjunto A e uma do conjunto B. Certo. Então, assim, foi um grande desafio e também porque, assim, apesar da gente já ter trabalhado com extensão aqui, a extensão aqui, normalmente, a gente
é um dia da semana que tu vai estar fazendo ação. É dentro em casa, do todo. Exatamente. E ali não, é uma inserção, uma total. imersão, na verdade, não só inserção, uma imersão de 17 dias, um local totalmente diferente, a cultura é diferente e com estudantes que a gente não está acostumados, né, a ter ali no nosso dia a dia, porque eram de outros cursos. Certo. Então, assim, uma das coisas que nos ajudou bastante foi colocar uma agenda de reunião semanal. Então, a gente começou lá em fevereiro com a primeira reunião, que foi essa de apresentação do projeto, e na sequência a gente teve reuniões semanais com um grupo. Claro, era 1 hora e pouco toda semana que a gente se encontrava, conversava, repensava a proposta, né? Porque foi enviada uma proposta inicial. Há uma chamada viagem precursora. Então, o professor coordenador, ele vai, conhece o município e, de acordo com o que ele vê lá, com aquela realidade, a demanda, a gente pode ajustar o nosso projeto. Claro. Então, assim, na volta do Luiz, a gente trabalhou bastante nisso. Então, o pessoal que não tinha participado da construção, então, assim, fez várias alterações no que a gente tinha proposto. Né? E, chegando lá, a gente teve que fazer alterações de novo. Claro. Porque a gente encontrou outras demandas, então foi... Deixa eu aproveitar e perguntar, professor Luiz, eu já volto a palavra ao senhor, perguntar ao Eduardo, para a gente fechar aqui o primeiro bloco. Eduardo, qual foi a tua motivação e o teu desafio quando tu soubesse do projeto Rondon? O que te fez entrar nessa proposta? Eu acho que uma característica não só minha, mas de todos os alunos inscritos que tiveram interesse em participar do projeto é a inquietação. Todos os alunos tinham, no nosso grupo, tinha como uma característica um objetivo muito grande de fazer o bem ao próximo e tentar mudar o mundo. O nosso ideal era chegar lá e tentar fazer o máximo possível de coisas para tentar ajudar ao máximo aquelas pessoas. Isso era o que mais motivou todo o grupo. Assim, por isso que nós todos estávamos muito, muito pilhados a tentar dar o nosso máximo para poder mudar uma realidade, porque todos os alunos são muito inquietos e têm esse objetivo. Certo. E como é que fica para ti o fato de que tu teve que interagir com alunos que eram de outras áreas de formação? Porque normalmente a gente atua dentro até dos projetos de extensão, mas dentro de um foco de interesse, de uma área mais comum. Como é que foi essa experiência? É sair da zona de conforto, né? Tanto para os professores quanto para mim. Eu também faço da área da saúde, né? Faço medicina. É sair da zona do conforto, de estar acostumado a só lidar ali com... A gente entra na faculdade com uma turma só, são sempre os mesmos colegas, os mesmos grupos de aula prática e assim segue. Então, foi um aprendizado muito grande, poder ter essa troca de conhecimentos. Isso foi uma característica muito legal do nosso grupo, que é ter um aluno de cada curso. A nossa troca, nós fechamos uma equipe muito boa por conta disso também. Certo. Legal. Fizemos o primeiro bloco foi para entender a ideia. Segundo bloco, voltamos com o professor Luiz César dando o fechamento dessa parte mais organizacional e burocrática aí do processo de preparação, para depois a gente perceber ou ver o relato deles do que é que foi efetivamente realizado. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o Projeto Rondon. Você deve ter observado que no final do primeiro bloco, nós colocamos aí uma foto, né? O grupo tirou algumas fotos, o grupo fez toda uma documentação específica sobre isso. Nós vamos estar vendo no final de cada bloco ou fotografias, e estou pedindo para o nosso produtor, o Fernando Schmitz aqui, também colocar o vídeo que um dos alunos que esteve junto, o Lucas Vilela, ele produziu um pequeno vídeo que você vai assistir lá, acho que no final do terceiro bloco, né? Para você também ter uma ideia de como é que foi essa experiência, alguns momentos, né? E o pessoal aqui já está me pedindo para compartilhar também que o Lucas tem uma foto que está registrada. O Ministério da Defesa, que promove o Projeto Rondon, faz um concurso de fotografias tiradas nessas experiências, nessas viagens, e o Lucas Vilela está com uma foto lá de um pôr do sol e ele está concorrendo. Então, se você puder entrar no Face, Projeto Rondon /MD. Isso, Projeto Rondon MD, que seria Ministério da Defesa. E aí pode ir lá votar também e vamos ajudar o Lucas a ter uma... Isso, tem várias fotos lá e aí é interessante procurar a foto do Lucas, que está lá postada, para ajudar na campanha. Ok, beleza, ótimo. Estamos aqui com o Luiz César Castro, nosso professor,
coordenador, então, da Operação João de Barro, que esteve no Projeto Rondon 2019. Também a professora Carla Kaufmann, que foi coordenadora adjunta, professora aqui da casa. E o Eduardo Dalazen, que é nosso estudante, aluno de medicina. Professor Luiz César, vimos aí que já foi nesse batalhão precursor fazer o reconhecimento do ambiente. Como é que foi essa experiência de conhecer, trazer as informações, compartilhar com o grupo e fazer essa construção inicial? Perfeito. Só, antes de mais nada, resgatar uma fala da Prof. Carla, claro, que foi a menção do Escritório de Relações com o Mercado, que tem, então, essa jovem de relações, aliás, de RH, né? Que participou da seleção conosco e que foi de extrema importância, a Cláudia, e também a Estela, que desde o início foi que, na verdade, fez contato comigo e com a Carla, nos questionando. E aí, vocês montam um projeto? Teve também a professora Silvana Isti, que participou. Todo um conjunto de recursos da casa de pessoas, né? Isso, a gente aproveitou os recursos humanos, né, que nós temos. Enfim, bom, existe um momento chamado viagem precursora, aonde, então, as universidades selecionadas, elas enviam o seu coordenador de equipe até o espaço destinado pelo Ministério da Defesa para um encontro, onde algumas instruções são repassadas. No caso, foi o 25º Batalhão de Caçadores de Teresina, no Piauí. O município era Arraial. Arraial, isso. No estado do Piauí. Isso. Município que eu vi 4.000 habitantes, mais ou menos. Isso. Qual era a distância de Teresina? Era longe. Muito longe. 300 quilômetros. Isso, 300 quilômetros. Muito longe. Interior mesmo. Interior do interior. Isso aí. É como costumamos dizer aqui, né? Era longe e era do interior do interior. Bem, então, depois daquelas orientações iniciais, passamos lá, então, uma noite, enfim. E no segundo, terceiro dia, nós viajamos para Arraial. Quem viaja? Para cada município, então, vai o coordenador de cada uma das equipes, de cada uma das universidades selecionadas, no caso, 2 por município. E o que nós fazemos? Nós temos uma agenda de encontros que a gente estabelece com lideranças, de um modo geral, com a gestão política pública do município, e assim aconteceu. Então, no primeiro dia, nós reunimos na Câmara de Vereadores a administração pública nas pessoas do prefeito, vice-prefeito, secretários de educação, saúde, enfim, e trabalhadores também, né? A representação também do Poder Legislativo e outros que ali se fizeram presentes, comunitários. E aí nós expomos o que nós pretendíamos com as nossas atividades, tanto o Grupo A como o Grupo B, e fizemos alguns acordos. E um desses primeiros acordos foi constituir um comitê. O que esse comitê ele teria de responsabilidade? Fazer uma manutenção de comunicação de abril, que foi o período em que nós estivemos lá, até a realização da operação propriamente dita em julho. E assim aconteceu. Só que, depois de ter constituído o comitê, ter estabelecido ali a via de comunicação e tudo mais, nós partimos para reconhecimento do município como um todo, tanto na zona urbana como na zona rural. Eu e a outra professora lá da outra universidade, que é a Universidade Federal da Grande Dourados, nós nos deslocamos até a zona rural, nos vários trechos que nos foram apontados. Fomos a escolas, a encontro de líderes comunitários. Na zona urbana nós fizemos a mesma coisa e assim procedemos. Qual era o nosso discurso? Discurso de convite de participação do projeto. Então, o que fizemos foi apresentar o Rondon, convidar as pessoas, mencionando que nós faríamos essa operação em julho. E aí, repassadas as informações para o comitê, ele parte para a articulação da nossa logística enquanto local para que a gente pudesse residir durante 17 dias. Né? 17 dias foi o período de permanência lá? Na verdade, 17 dias é a operação toda. Né? Na Isso, cidade? Foi em torno de uns 15, 14 dias. Enfim, e desta forma, nós tínhamos, então, plenas condições de estarmos alojados e mapeamos também os espaços onde nós íamos realizar as nossas oficinas. O interessante é que nós construímos um projeto que foi aprovado, foi selecionado,
na viagem precursora, nós percebemos que havia uma necessidade de readequação das oficinas em função da realidade que nós encontramos, porque uma coisa é tu estudar assim, um município via internet. Dados do IBGE, etc. A letra fria. Imagens. A gente usou alguns artifícios aí que a gente podia perceber o mapeamento ali da cidade, as ruas e tudo mais. Outra coisa é tu enxergar a realidade e conhecer as pessoas. Sim. E quando nós chegamos, então nós reconstruímos as oficinas e passamos dentro da nossa agenda de reuniões ordinárias semanais e alguns encontros extraordinários, sendo que um deles foi uma videoconferência junto com a equipe da Grande Dourados, né, que a gente realizou aqui mesmo na Univates, para a gente poder se reconhecer, não só via fotografia, né, e pudesse conversar numa videoconferência, os estudantes em especial. E outros momentos extraordinários de um que outro final de semana para lapidar em pequeno grupo, 2, 3, 4, algumas oficinas mais específicas. Bom, tendo feito isso e em julho, tendo se dirigido até Arraial, lá nós percebemos que havia necessidade de uma readequação. Uma segunda adequação. Exatamente. Por quê? Porque houve a necessidade de uma construção social da demanda. Ou seja, aquilo que era demanda prevista, o que foi demanda percebida, se tornou uma demanda necessária de ser reconstruída. E aí nós tivemos algumas das oficinas que serão mencionadas em especial pelos estudantes, o Eduardo e a Kathleen, e que tiveram que ser criadas. Não eram nem... Na hora, no momento. Não eram nem Deixa eu aproveitar e vamos passar a palavra agora para o Eduardo, porque ele está conosco só mais até esse bloco. Eduardo, nos dá a tua visão prática disso. Como é que foi o teu desafio dentro do teu foco da medicina? Então, começando o primeiro desafio e talvez o maior de todos, ser aluno da medicina seria ser, em teoria, conjunto A, mas desenvolver atividades do conjunto B. Primeiro choque foi esse. Foram atividades que eu desenvolvi a partir do meu conhecimento prévio e que, na verdade, não se relacionavam diretamente com os conteúdos da faculdade, mas que de alguma forma eu podia passar coisas para as pessoas de lá. Certo. Nós já tínhamos no projeto, a gente desenvolveu oficina de currículo para os jovens, inserção de pessoas na tecnologia, acesso a redes sociais, a mídia, acesso à informação. Quer dizer, tu já teve que fazer um primeiro trânsito por outras áreas, não obrigatoriamente do curso de medicina, mas do teu conhecimento, da tua visão de mundo, do teu desafio, trazer novos conhecimentos que ajudassem essas pessoas fora do teu curso. Isso, exatamente. Foi o primeiro contato, as primeiras atividades foram essas, que faziam parte então do conjunto B e que estavam ali para serem realizadas e que acabaram acontecendo. Como é que foi essa questão das adequações que tu tivesse que fazer nesse processo? Impactou para ti? Mudou o teu projeto? Mudou, algumas coisas mudaram. Por exemplo, tinha uma oficina de tecnologia e a gente chega lá e se depara que os jovens não têm acesso à internet, por exemplo, que o Wi-Fi que tinha era na escola, eles não tinham senha, e que em casa eles não têm acesso ao Wi-Fi, não têm acesso a 3G, porque o sinal de telefone não pega na cidade, já dificulta um pouco o desenvolvimento. Uma ideia da oficina era fazer, então, usar os computadores do laboratório de informática, mas o laboratório de informática não funciona. Há 5 anos eles não têm acesso, não têm computador na escola, então isso dificultou um pouco, foram adequações que nós tivemos que fazer ao longo do projeto e que acabaram interferindo um pouco no resultado, mas a gente sempre dava um jeito de poder explicar as coisas. E para que lado tu correu a essa altura do campeonato? A essa altura eu peguei meu computador que eu tinha levado junto, usei o Wi-Fi da escola e aí a gente foi mostrando para eles no próprio computador e eles iam podendo fazendo as coisas. E assim, a gente sempre se deu um jeito de fazer essas atividades. Sim. E como é que foi a receptividade? O pessoal lá foi... eu acho que foi uma das coisas que mais surpreendeu a todos, porque eles nos abraçaram, assim. O pessoal é muito receptivo, muito acolhedor. Independente das dificuldades que eles vivem, eles são muito felizes e eles vivem a vida muito bem. E ainda sobre as oficinas, mesmo sendo do conjunto B, com o contato com os adolescentes e com a equipe de saúde, a gente pôde desenvolver algumas coisas ainda relacionadas à aula. Uma oficina que eu e a Kathleen acabamos desenvolvendo lá e que surgiu uma demanda espontânea, foi um dia que nós estávamos na escola, porque as oficinas eram numa das escolas do município, e tinha um boneco do corpo humano lá. E os adolescentes pedindo para explicar, porque eles não sabiam bem. E eu, como estudante de medicina e ela como aluna da biologia, fomos explicando as coisas e com o auxílio de um livro, mostrando para eles e tudo mais, e a gente chegou no capítulo de reprodução.
E as meninas, elas não tinham noção daquilo, elas não sabiam, conversando com nós assim bem abertamente, elas não sabiam como se prevenir de gravidez, de doença sexualmente transmissível, como usar camisinha. Elas tinham entre 14 e 17 anos e não usavam anticoncepcional, por exemplo. E ali pelos 13, 14 anos, muitas meninas já eram grávidas, já estavam grávidas ou tinham filhos. Certo. Então o que a gente fez? A gente combinou um momento no outro dia para que elas voltassem com perguntas, e a partir disso a gente montou uma apresentação e a gente fez uma roda de conversa com elas para tirar essas dúvidas de como prevenir gestação, como prevenir doença sexualmente transmissível. E acho que foi um dos momentos mais válidos que eu tive durante o projeto. Também foi possível fazer visitas domiciliares no interior com a médica do município. É uma coisa que a gente faz aqui. A gente faz visita aqui domiciliar na faculdade, mas é uma realidade completamente diferente. E assim, eu tive a oportunidade de entrar na casa das pessoas e conhecer a realidade deles. Mundo, né? É outro mundo. Como é que volta o Eduardo antes e depois? A gente muda muito, a gente cresce participando de um projeto desses. Eu tenho certeza que o Eduardo de hoje é um Eduardo muito mais humano. Eu percebo que eu olho para as pessoas diferente e que a gente aprende a dar mais valor para o que as pessoas falam e se colocar no lugar do outro, sem tantos julgamentos, tentando ajudar sempre o máximo o próximo. Legal, legal. Acho que uma boa mensagem. Estamos só na metade, já estamos com as mensagens aí chegando, né? Com o ânimo do projeto já sendo bem definido. Eduardo, obrigado. A gente vai ter uma pequena troca aqui na equipe. Fechamos o segundo bloco, já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centro de hoje, estamos falando sobre o projeto Rondon. Você deve ter visto no final do bloco anterior mais uma foto aí da experiência do grupo. Temos agora aqui uma pequena troca na equipe. Entrou a Kathleen Rodrigues, que é estudante de Ciências Biológicas, licenciatura. Bem-vinda, Kathleen. Já vamos pegar o teu relato. Professora Carla, além o Eduardo nos fez um breve relato aí, que apesar dele ser aluno da medicina, ele estava um pouco no desvio de função, né? Como temos aí essa área B, que trabalha mais não com a área da saúde, mas que outras áreas e que outros alunos nós tivemos. A Kathleen vai poder falar um pouquinho dos projetos que ela participou na linha dela de Ciências Biológicas, mas tivemos alunos aí de uma gama enorme de cursos, né? Foram 8, né? Exatamente. Então, a gente optou, na hora de fazer o edital de seleção, né, o edital aqui dentro da Univars de seleção, de não limitar curso. Tá? Então, qualquer área poderia se inscrever e foi o que aconteceu. Então, a gente teve das mais diversas áreas. E aí, o pessoal selecionado, então, vamos lá, Kathleen, ajuda para a gente não se perder. A Sofia, do Direito. Então, a gente é uma aluna do Direito. Certo. A Nicole, Arquitetura. A Isabel, da Engenharia Civil. O Lucas, então, da área de Comunicação. A Uliana, do curso de Farmácia. Maria Eduarda, da Odontologia. E os dois. A Kathleen, da Biologia, e o Eduardo, da Medicina. Certo. Então, assim, na verdade, o que acabou acontecendo? Todo mundo teve que sair da sua zona de conforto, como disse o Eduardo, até porque a nossa ideia foi trabalhar ao máximo de forma conjunta. Então, assim, o que aconteceu, né? Teve oficina de maquete, então a Isabel tomou a frente, que era da Engenharia Civil, mas estava a Maria Eduarda, da Odonto, por exemplo, lá também trabalhando, a Uliana trabalhando, a Sofia trabalhando, que era do Direito. Então, assim, a gente não cuidou, né, para que realmente houvesse essa integração e todo mundo pudesse estar saindo dessa zona de conforto e contribuindo com o que sabe, né? Porque mesmo sendo de uma outra área, tu consegue, dentro dessas ações, estar trabalhando. Então, a gente teve oficina sobre o uso racional de água, então também ficou mais com a Nicole, nem foi com a Kathleen, foi com a Nicole, da Arquitetura, e com a Isabel, da Engenharia, né? A gente trabalhou um pouco mais numa oficina sobre a utilização do babaçu, que depois a Kathleen pode falar, que aí a gente também teve bastante a participação da Uliana, que é da farmácia. A gente teve uma demanda que não era esperada, que foi a questão de atendimento a crianças. Então, assim, tinham algumas atividades previstas, mas eram alguns momentos com crianças. E chegando lá, o que a gente viu, né? Abriu o portão da escola,
as crianças entraram porque elas realmente gostam daquele ambiente, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante. E porque os pais, para poder participar, as mães, né? Muitas levam mães junto e estavam lá as crianças, né? Então, assim, a gente teve, todo mundo participou disso. Então, a gente abriu uma sala, a gente tinha levado alguma coisa de material só para ficar ali com as crianças, né? Então, foi um momento bem legal e que todo mundo se inseriu. Inclusive, não sei se já passou a foto do Lucas com as crianças, mas o Lucas foi um sucesso com a sua câmera, porque... Claro, ele tem formação aí também de clown, então... Ele teve um dia que ele teve uma gincana que o pessoal elaborou ali no centro da cidade com as crianças, e aí o Lucas foi de clown, né? Então, o Lucas, assim, era comunicação, mas ele também, todas as áreas possíveis. Né? Kathleen, um pouquinho a mesma pergunta que eu fiz para o Eduardo. Por que a proposta de participar enquanto teu processo de formação? O que representou esse desafio para ti e qual a tua intenção estar inserida no Projeto Rondon? Bom, desde que eu entrei, então, na graduação, eu conhecia já o projeto e sempre esperava, então, a Univat ser contemplada, né, com a participação. E quando eu tive a oportunidade, então, de me inscrever para participar da seleção, a ideia realmente era a questão de empatia, de sair um pouco da nossa zona de conforto, da nossa bolha Lajeado, Rio Grande do Sul, e ver como era realmente a população de lá, a cultura de lá e os desafios que eles têm, e que a gente pensa que os nossos desafios são difíceis, né? Mas quando a gente chega lá é totalmente diferente. Essa bolha, então, é furada lá. Claro, é uma experiência diferente do que vocês teriam aqui. Sim. Professor Luiz César, dentro desse contexto todo, o que foram os grandes desafios, ou o que foram, assim, por onde vocês dois coordenadores acompanham esse processo? É só dar condição para os alunos, é facilitar um pouquinho, ou tem alguma situação institucional, logística, que vocês têm que entrar mais forte? Bem, nos nossos encontros semanais, ordinários, obviamente que a gente tinha uma estratégia de acolhimento, né, e de tensionamento. E, óbvio. Então, essa estratégia de acolhimento e de tensionamento gradual, ela culmina quando a gente chega em Arraial e se sustenta. O que nós fizemos? Não deixamos eles respirar. Foi isso. Aí não dói, né? Não dói, exatamente. Só um pouquinho, né? Eles também não deixavam a gente respirar. Exato. Não, foi na verdade... foi verdadeira. Foi na verdade... A gente tinha uma preocupação de que ao passar a primeira semana, chegando no final de semana, que depois viria uma segunda semana, naquele final de semana haveria, assim, uma diminuição, uma acomodação. Isso não aconteceu. Essa equipe, ela foi selecionada de uma forma... ficou no topo... ela continuou alta. A Carla costuma dizer que a gente acertou na Mega Sena 8 vezes, né, com esses estudantes. E a ansiedade... Vou cortar aqui, mas no primeiro dia a gente fez uma dinâmica com o pessoal, porque a gente não tinha conversado, né? A seleção, né, não tinha tido conversa. Tá, chegamos, primeira... Tá, uma característica sua. Ansiedade. E eles não deixavam a gente respirar no sentido de que terça-feira o tempo nunca era suficiente para dar conta de todas as demandas que eles traziam. Então, assim, o Luiz voltou da precursora, foi assim, prof. Luiz, e aí 1 milhão de perguntas, e aí 1 milhão de propostas, e vamos fazer isso, e vamos fazer assim. Então, assim, a equipe, né, a nossa equipe realmente foi ganhar na Mega Sena 8 vezes nesse sentido. Então, assim, mas quando tu tens 1 milhão de propostas, como é que se faz para selecionar somente algumas? Mas aí que tá, daí a gente, enquanto, assim, pessoas relativamente com mais idade, pouca diferença, né? Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo, né? A gente tem uma relativa experiência. E a Carla e eu, a gente os tensionou da forma que tinha que lapidar as coisas. Mas só que tem uma coisa a mais, Sandro. No meio disso, a gente tinha uma interação cultural necessária. E o município, as pessoas lá no município queriam que a gente se envolvesse nas questões culturais deles também. Eles não querem só aprender, eles também querem compartilhar. Exato. Ensinar, e eles fizeram isso. E aí, então,
Para dar um exemplo, teve um dia que às 4 da manhã o sino começa a tocar, né? E ele toca até perto de 15 para 5, se não me engano, e a gente estava lá, então levantamos, fomos até a igreja onde tocava o sino e participamos daquele momento, que depois teria um café assim para todos, né? Coletivo. Enfim, então tiveram várias situações em que a gente, além do nosso tensionamento sobre os estudantes, tentando lapidar assim e diminuir um pouquinho a ansiedade deles, ao mesmo tempo a gente recebia demandas de a participação ampliada. Então o nosso dia ele jamais encerrava quando o sol se punha. Sim. Não, ele continuava. A gente chegou a ter mais de uma noite, depois de todas as atividades, a gente caminhando pela cidade para fazer novos reconhecimentos. Possíveis novas demandas a serem atacadas nos dias que faltavam. Exato. Olha, eu vou dizer o seguinte, que essa relação com esses estudantes, e como pessoa extensionista, docente extensionista já há muito tempo, e a Carla também, né, de identidade dessa forma, tem uma palavra que resume o que a gente percebeu nos estudantes: satisfação. Porque, além dessa coletividade, havia ainda tensões individuais. O que eram as tensões individuais? Chegar na Maria Eduarda da Odonto e questioná-la a respeito da percepção que ela estava tendo com relação à atividade do cirurgião dentista. Tensionar o Eduardo, enquanto estudante de medicina, em pequenas questões com relação ao que ele estava percebendo enquanto futuro médico. E assim foi. Um deles. Isso. A Isabel, na questão, ela enquanto futura engenheira civil, a questão da água naquele ambiente. Então, não foram só as oficinas em si. Nós fizemos um trabalho de tutoria individual, além da tutoria coletiva. Eu vou depois perguntar para a Kathleen um pouquinho dos projetos que tu te envolveste, mas aproveitando o gancho do professor Luiz César, no teu olhar de bióloga, qual foi a tua leitura daquele contexto? Pegando aí esse olhar da provocação de que cada um enxergue também o contexto pela sua área de formação. Bom, na minha área a gente já aprende, então, a questão do bioma, que está inserido o Piauí, né, que é a Caatinga, mas no momento que tu chega lá e se depara realmente com toda aquela característica que existe lá e com toda a vegetação, para mim, como futura bióloga, foi algo fantástico, né, de conhecer as espécies existentes lá e como eles utilizam esses recursos da natureza também. Sim. Porque para eles é tudo retirado daquele recurso, eles não têm outros meios de busca. Então, como bióloga, assim, foi tudo muito impactante. A tua área da biologia também é a licenciatura. A licenciatura. Chegaste a ter contato com professores da área da biologia nas escolas, como é que é o ensino da biologia lá também? Bom, as escolas são simples, mas muito bem organizadas. Os professores também muito bem qualificados. Acho que de todos os professores, o professor Luiz pode me ajudar também, apenas 2 não tinham mestrado. Então, todos são muito bem qualificados em todas as áreas que tem. E a educação lá também, os professores dão o máximo que eles podem com os recursos que eles têm. Como o Eduardo tinha comentado, não tem laboratório de informática, não tem laboratório de ciências. É complicado para a gente aqui, já que tem toda essa estrutura, é complicado. Imagina para eles lá, que não tem estrutura nenhuma para o ensino, né? Certo. Legal, estamos fechando o terceiro bloco. Você vai ver agora no final do terceiro bloco o pequeno videozinho que o aluno Lucas Vilela, do curso de Publicidade, fez. Vamos passar agora. E continuam as outras fotos aí rodando no final dos outros blocos. Já voltamos. Sua presença é um presente para o mundo. Você é único e só há um igual a você. Sua vida pode ser o que quiser que ela seja. Viva os dias apenas um de cada vez. Conte suas bênçãos, não seus problemas. Você os superará. Venha o que vier. Dentro de você há muitas respostas. Compreenda, tenha coragem, seja forte. Não coloque limite em si mesmo. Muitos sonhos estão esperando para serem realizados. As decisões são muito importantes para serem deixadas ao acaso. Alcance seu máximo, seu melhor e seu prêmio.
Nada consome energia do que a preocupação. Quanto mais tempo se carrega um problema, mais pesado ele fica. Não leve as coisas tão a sério. Viva uma vida de serenidade, não de arrependimentos. Lembre-se, um pouco de amor dura muito. Lembre-se muito disso, dura para sempre. Lembre-se que a amizade é um investimento sábio. Os tesouros da vida são todas as pessoas, especialmente Deus. Percebe-se que nunca é tarde demais. Faça coisas simples, de forma simples, como vocês fizeram. Tenha saúde, esperança e felicidade. Encontre tempo para fazer pedido a uma estrela. E nunca jamais esqueçam por sequer um dia o quanto vocês são especiais para nós, arraialenses. Muito obrigado, Projeto Rondon. Eu amo o Projeto Rondon. Projeto Rondon é conhecimento. Obrigado, Titia Eduardo. Tia Nicole, eu agradeço por tudo que a senhora me ensinou. Obrigado, tio Lucas, por tudo que o senhor me ensinou. Titia Uri, obrigada por tudo. Onde a fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, há Deus. Onde há Deus, nada falta. É o que desejo para todos vocês. Muito bem, quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, em que estamos falando sobre o Projeto Rondon. A equipe da Univates, então, esteve no município de Arraial, no Piauí, participando da Operação João de Barro. Volto com a Kathleen. Kathleen, por favor, nos dê um pequeno relato aí das atividades em que tu mais diretamente participaste, como é que foram, como é que foi o desenvolvimento e a participação nisso enquanto o teu olhar. Bom, a gente acabou se envolvendo em praticamente todas as oficinas, né? Mas uma que me marcou bastante, que foi com adolescentes de prevenção à gravidez na adolescência. Certo. E essa oficina não estava planejada e foi feita na hora. E eu acho que a gente conseguiu plantar sementinhas lá para elas seguirem em frente e não parar com os sonhos dela por causa de uma gravidez inesperada. Também uma oficina que todas as meninas do projeto, só as meninas puderam participar, que foi de empoderamento feminino. Então essa oficina foi muito marcante, muito importante, porque as mulheres conseguiram se expressar. A gente falou sobre violência, sobre autocuidado, e foi muito emocionante, tanto para elas relatando, quanto para nós dentro da oficina também relatando a nossa experiência também, e foi feito tanto no centro como quando a gente foi para o interior também, e todas a gente sentiu uma realidade diferente e como aquelas mulheres também são fortes, como elas são guerreiras, tudo que elas enfrentam lá, elas conseguem ainda estar de cabeça em pé, enfrentando todos os dias, então, as dificuldades que elas passam lá. Isso foi uma oficina, então, que me Certo. impactou. Quer dizer, as atividades elas aconteciam na sede do município e também mais para o interior. Sim. E aí vocês tinham que ir adaptando estrutura, formas, ambientes ao que fosse disponível. Exato. Vamos lá, um pouquinho, vou perguntar agora aos professores. Claro, a gente já está no quarto e último bloco, precisa ir fazendo também um certo processo de condução aí. O que sobra, o que acontece? Ok, aconteceram as oficinas, passaram-se os 17 dias, 14, 15 dias lá, vocês voltam. O que é que fica? O grupo se desfaz ou existem relatórios, já se pensa na próxima? Como é que vocês dois que coordenam uma experiência tão forte, tão intensa durante 2 semanas, como é que fica assim o luto ou o processo de absorção pós-experiência, né? Bem, primeiro eu queria só concluir o que a Kathleen disse, que é mencionando que as oficinas elas aconteciam em várias edições, tanto na zona rural quanto nas zonas rurais, que foi mais certo. De uma, na zona urbana, algumas edições aconteciam. E por conseguinte, o que se percebia nessas pessoas é exatamente o que a Kathleen disse, né? Mulheres
no caso delas, né, das oficinas de empoderamento, mas a gente observava lá fora, né, e também deu para participar. O professor Luiz César ficava lá de fora observando. Não, observava quando elas saíam, certo. quando a gente conversava com elas, né, e a gente saía das oficinas, obviamente, e elas nos convidavam para visitar as residências, observar qual era a prática delas. Nós vimos coisas, olha, que nos emocionaram muito. Enfim, bom, mas o que fica agora? O que fica é o constante resgate do que aconteceu. Nós estamos constantemente nos encontrando e conversando a respeito daquelas experiências, conversando sobre essas experiências com outras pessoas aqui na universidade, com outras pessoas nos municípios do Vale, porque nem todos os estudantes são aqui de Lajeado, são de outros municípios, e a gente sabe que eles estão conversando com as pessoas dos municípios aqui do Vale, dizendo o que perceberam. Bom, a primeira coisa que fica é isso. É o constante resgate do que se observou, né, do que se viveu. E esse programa faz parte desse processo, né? Da gente documentar e compartilhar com você também essa experiência. Né? Isso, então eu quero destacar um momento que eu vivi em particular e que eu procurei compartilhar a conclusão daquela atividade e daí falar sobre o que ficou. Certo. Numa determinada tarde, a gente tinha todas as oficinas acontecendo, todas elas com pessoas lá trabalhando, todos os nossos estudantes trabalhando, a Prof. Carla trabalhando, e eu sobrei. E o que me aconteceu? Eu percebi 3 meninas de 13 a 14 anos que estavam ali, que não estavam inseridas em nenhuma oficina. Eu as chamei e eu convidei elas, de acordo com o que eu percebi nelas, se elas tinham o interesse de participar de um momento comigo para conversar sobre um assunto chamado associativismo. Óbvio que a gente falou de cooperativismo também, tudo mais, mas associativismo propriamente dito. E eu não sei porquê, uma delas, ela disse que era de uma denominação religiosa que ela mencionou como testemunha de Jeová. Aí a outra disse, eu sou batista. A terceira disse, eu sou muçulmana. E daí eu junto, né? Eu disse, eu sou luterano. Bom, então o que nós tínhamos? Nós tínhamos 4 formações diferentes ali, se propondo a discutir um assunto que era associativismo. Nas outras oficinas de associativismo e cooperativismo que a gente fez com os adultos, com algumas adolescentes também, e que foram sempre lotadas, a gente construiu cooperativas voltadas para algum ganho monetário. Essas meninas tiveram uma ideia ímpar. Elas não pensaram em ganho monetário. A primeira coisa que elas me disseram foi que elas queriam, então, montar um grupo que não tivesse nada a ver com dinheiro ou ganho monetário em si, algum lucro, mas sim que elas gostariam de montar um grupo que desse conta de prestar assistência psicológica a adolescentes com sofrimento psíquico diverso. E elas me mencionaram o nome de uma psicóloga de referência e traçaram o perfil de reuniões ordinárias dessa, então, entre aspas, associação. Quando nós concluímos aquele trabalho, eu chamei o restante do pessoal que já tinha concluído as suas oficinas para que elas apresentassem o trabalho. Por que eu mencionei essa situação em particular? Porque essa me foi muito marcante. E ela traz um pouquinho da avaliação que eu faço. A interação que nós tivemos com pessoas inteligentíssimas, com pessoas de uma capacidade de resolução de problemas enorme, num ambiente bastante hostil para nós e ao qual eles se adaptam, obviamente que não é com tanta facilidade assim, né, mas que eles dão conta, né, é muito diferente do que nós vivemos. As nossas facilidades nos colocam talvez em situações de dificuldade de resolução de problemas mais simples, enquanto que as dificuldades deles colocam eles numa situação de capacidade maior de resolução de problemas. Certo. Então, o que fica é a gente falar dessa experiência. Fica a gente tentar reproduzir nos nossos ambientes agora, no nosso habitat natural, aquilo que a gente vivenciou. Então, a grande ideia que surgiu dessa equipe foi nós criarmos um núcleo Rondon.
Então, a gente pretende, já conversamos numa reunião que nós tivemos com o reitor, nós anunciamos o nosso interesse, né, de criar esse núcleo Rondon, e nós vamos ver se ele caminha, né, Prof. Carla. Então, a gente pretende encabeçar isso. Nós vamos assumir aquele perfil que o projeto tem, que é um projeto que é o voluntariado, na verdade, né? Ele tem esse perfil, a gente não pode fugir desse perfil, porque senão a gente já está ferindo princípios do Rondon. E, para a conclusão de avaliação, então dizer o que eu já disse a respeito dos munícipes de Arraial, pessoas ímpares. O sertanejo, ele é uma pessoa extraordinária, né? E os nossos estudantes. Enquanto docente, é de novo aquela palavra, satisfação. Eu vejo 8, a gente se emociona um pouco, né? Eu vejo 8 estudantes que com certeza vão tocar, vão modificar, vão tensionar o ambiente onde eles vivem, não se acomodando mais, não admitindo mais certas situações que eles vivem. Certo. Ou seja, é transformador. E aí, enquanto docente, a gente cumpre o nosso papel. Claro. Ser docente, ser professor, não é algo de talento. Não tem nada a ver com isso. É construir. É uma profissão como outra e ela tem que ser construída. E a gente tem que cumprir aquilo que essa docência estabelece. E num ambiente universitário, numa universidade, nós trabalhamos no campo do ensino para aprendizagem. Não no ensino por ensino. Nós trabalhamos no campo da pesquisa para a construção de conhecimentos e habilidades. E nós trabalhamos no campo da extensão para lapidar essas habilidades, para oportunizar situações para esses estudantes, para que eles se construam ainda mais como profissionais e seres humanos. E aí nós sentimos que o dever foi cumprido. Claro. Nós oportunizamos situações para que eles pudessem fazer o que fizeram. Perfeito. Professora Carla, algum adendo aí nesse projeto? Como é que isso circula hoje nos cursos? Esse compartilhamento, há um momento de retorno, os alunos são convidados a compartilharem com seus colegas essas experiências. Como é que é a visão de vocês pós-projeto Rondon? Conversando com o pessoal que foi, né, todos eles em sala de aula já colocaram um pouco da experiência que tiveram, voltaram diferentes, então a primeira semana foi muito legal, porque a gente tem um grupo no WhatsApp, aconteceu tal situação em sala de aula e eu não consegui, eu tive que me colocar e colocar o que a gente viu, como isso mudou realmente eles, né? Certo. E a ideia, sim, é que se possa, daqui a pouco, dentro das semanas acadêmicas, se ter um espaço para eles estarem comentando sobre o projeto. Como o Luiz disse, a questão do núcleo Rondon também, ele vem de encontro ao que o Luiz colocou lá no início, que a gente tem muita gente assim, eu também quero participar. E isso não é só de estudantes, são de profs, né? Então, assim, o quanto é importante, não só para o estudante, foi a nossa primeira vez, né, Luiz, no Rondon, mas como é importante em termos de formação, enquanto pessoa, enquanto docente, essa participação. E aí, fechando tudo isso que o Luiz disse, né, o que a gente viu lá em Arraial, o que a gente viu daquelas pessoas que vivem numa situação de extrema vulnerabilidade, mas que são extremamente fortes, guerreiras, que não veem dificuldades do tipo, vou ter que me deslocar tanto para estudar. Não, é o sonho deles, eu tenho que estudar para ser alguém na vida. Ver os nossos estudantes, assim, não vendo problemas, né? Tudo que a gente trazia, assim, mas tem tal coisa. Não, mas isso a gente pode fazer isso, pode fazer aquele outro. A gente vê esperança que realmente a gente pode ter um mundo diferente, um mundo muito melhor. Um mundo, né, com respeito às diferenças, que também isso foi importante, né? A gente aprendeu uma cultura, como é a cultura deles, eles com interesse de conhecer a nossa. Então, assim, é revigorante, né? Enquanto pessoa, a gente vê essas luzes, né? Porque são luzes, como disse o Luiz, né? Sim. São 8 lâmpadas que não vão, né, parar de iluminar e vão fazer diferença. Kathleen, por favor, rapidinho, que estamos fechando o programa. Como é que foi a questão de alimentação, temperatura, hospedagem? Isso também é uma experiência que traz algo diferente, né? Até quando a gente chegou, quando desembarcou em Teresina, a gente já teve aquela sensação muito forte, o choque térmico, né? Porque a gente foi naquela semana que deu um frio muito extremo aqui no sul. A gente chegou lá, estava em torno de 37, 38 graus. Sim.
Alimentação, bom, a gente ficou numa escola do município, o nosso alojamento foi lá, as meninas em uma sala de aula, todas dormindo uma do lado da outra no chão, e os meninos na sala do lado. Muito frio, né? Muito frio no chão, claro. E alimentação também, então, o município que disponibilizava, tinha as meninas, que a gente chamava, que eram as merendeiras, que iam fazer a nossa alimentação. A gente se adaptou, a gente achou que ia voltar mais magrinhos, mas o que a gente comeu lá foi muito... Foi bom e a gente não conseguia ficar sem comer. Isso também. É uma preocupação muito grande em nos agradar. Sim, com certeza eles faziam o melhor, né? O máximo que eles podiam dar pra gente, eles faziam. Mas realmente o que a gente mais sofreu lá foi com o calor, com a umidade também baixa. Então. Mas, felizmente, Teresina era muito quente, mas em Arraial esfriava à noite, chegava a 24 graus, né? Então era muito bom. Muito bom. Sandro, tava friozinho. Eu queria dizer uma última coisa, que com certeza todo mundo percebe, que teve as vivências que tivemos, né, que a sala de aula ela não cabe mais em si. Ela não cabe. O nosso tempo diz isso. E a Univates ela decidiu que não é o tempo, né? E sim o que fazemos com ele. Sim. E a Univates ela abre a sala de aula. Os nossos projetos de extensão, eles encontram no Rondon com certeza um espelho. E a gente pretende mostrar esse espelho. Então, essa sala de aula que não cabe mais em si, passa também pela extensão de modo muito importante. E a curricularização da extensão, ela dá esse recado. Perfeito. Muito bem, muito obrigado aí pelo relato, excelente, que bom ouvi-los, bom saber dessas experiências, que aconteçam muitas ainda, né? E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros TV Univates. Até lá!